A paz, irmãos. Que o Eterno abençoe e proteja cada um. Primeira Epístola de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra vida. Vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna, que a vós anunciamos, que estava junto do Pai, que se tornou visível para nós. Isto que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahushua, o Machia. Nós vos escrevemos estas coisas, para que a vossa alegria, a nossa alegria, seja completa. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Yahu é a luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Yahu se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fizemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Yahushua Machia, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O critério para saber o que conhecemos é esse: se observarmos os seus mandamentos, quem diz, eu conheço a Yahu, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Yahu é plenamente realizado. Com isso sabemos que estamos em Yahu. Quem diz que permanece em Yahu deve, pessoalmente, caminhar como Yahushua caminhou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está em trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está em trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam os seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinho, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes, a palavra de Yahu permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também sua concupiscência, mas aquele que se faz a vontade do Pai, de Yahu, permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram, por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis,
e porque a mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Yahshua é o Messias? Esse é o anti-Messias, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, o possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permaneceis em vós aquilo que ouviste desde o princípio, permaneceis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez na vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuraram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebeste de Yahshua permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo. E ela é a videira, e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando sua vinda. E já que sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Yahweh, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos filhos de Yahweh, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Yahshua se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo aquele que espera nele purifica a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete o pecado pratica a iniquidade, e o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não continua pecando, e todo aquele que continua pecando mostra que não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que fostes filhos de Yahweh. Para isto é que o Filho de Yahweh se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Yahweh não vive em pecado, porque a semente de Yahweh fica nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Yahweh. Nisto se revela quem é filho de Yahweh e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Yahweh, como também não é de Yahweh quem não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nisso sabemos o que é o amor. E Yahshua deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riqueza nesse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Yahweh permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade, e com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Yahweh é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Yahweh com corajosa confiança, e qualquer coisa que pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Yahshua Mashiach, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem observa seus mandamentos, permanece em Yahweh, e Yahweh permanece nele. E que ele permanece em nós, sabemos pelo Espírito que nos deu.
Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Iau, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Iau. De Iau é todo espírito que professa Yahushua, o Mashiach que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Yahushua não é de Iau, é do anti-Mashiach. Ouvistes dizer que o anti-Mashiach virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Iau e vencestes aos que são do anti-Mashiach. Pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo. O mundo lhes presta ouvido. Nós somos de Iau. Quem conhece a Iau, escuta-nos. Quem não é de Iau, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Iau, e todo aquele que ama nasceu de Iau e conhece a Iau. Quem não ama não chegou a conhecer a Iau, pois Iau é amor. Foi assim que o amor de Iau se manifestou entre nós. Iau enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Iau, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimo, se Iau nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Iau. Se amarmos uns aos outros, Iau permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele, e ele em nós, é que ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho. Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa Yahushua como filho de Iau, Iau permanece nele, e ele em Iau. E nós cremos e reconhecemos o amor de Iau que tem para conosco. Iau é amor. Quem permanece no amor, permanece em Iau, e Iau permanece nele. Nisso se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento. Pois assim, como é Yahushua, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Iau, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá ir a Iau, a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Iau, ame também o seu irmão. Aleluia.